Olá, eu aqui novamente, agora com um novo vídeo da nossa saga das aulas de robótica, né? Nesse vídeo vamos dar início então ao nosso braço robótico, lembrando que esse braço aqui ele já vem no kit de robótica dos alunos, então já tem pronto, a gente não vai construir o braço robótico, já tem os servos todos, vocês vão ver ele funcionando bem certinho. Esse é o primeiro de uma série de vídeos então que a gente vai entender como a gente vai programar o nosso braço robótico. Primeiramente a gente vai usar o Tinkercad, fazer as montagens e depois transferimos então para nossa clipagem ali, né, de forma real, ok? Vamos embora comigo pro vídeo? Muito bem. Aqui na tela do nosso Tinkercad já a gente vai usar a placa de protoboard, né? A gente vai pegar a nossa protoboard, assim como a gente vai pegar a nossa placa do Arduino Uno. Já vai selecionar elas aqui. A gente vai usar também, aqui já a gente vai em básico, aqui eu vou colocar todos, né? Vai aparecer todos que a gente quer. A gente vai usar o botão potenciômetro, não, a gente vai usar esse botãozinho aqui, ó. A gente vai encaixar ele bem no meio entre as duas divisões aqui da nossa protoboard. A gente vai pegar outro botãozinho, já vai colocar ele mais ou menos nessa posição aqui da nossa protoboard, né? Vamos precisar também de um servo motor, né? Vamos achar o nosso servo motor aqui, vamos pegar esse pretinho aqui, vamos colocar ele aqui, que através dele então que nós vamos entender então o funcionamento. Primeiramente vamos tentar fazer girar um servo motor usando os botões, né? Gira para um lado e gira para o outro, é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer a ligação? Bem, primeiramente a gente precisa abastecer a nossa protoboard com fio vermelho, né? Os 5 volts aqui da nossa protoboard eu já liguei então e alimentei essa linha vermelha da minha protoboard, 5 volts da placa Arduino na linha vermelha da minha protoboard. Se você tem dificuldade ainda, sugiro que veja os vídeos desde o começo, então, que a gente já aprende bem certinho, então, o que é a protoboard, as portas de entradas e saídas do nosso Arduino. Aqui a gente vai usar o negativo também, ao menos, que é o GND. A gente vai alimentar, então, a nossa protoboard com o fio negativo. Bem, para essa montagem, a gente vai precisar também de resistores. A gente vai precisar então usar resistores, é isso que a gente vai pegar agora, ó. A gente vai usar resistor e a gente vai usar esse mesmo, ó, 1K-ohm. A gente vai girar ele na horizontal aqui e vamos encaixar dessa maneira, ó, pegando na primeira perninha aqui, ó, do meu botão e vindo pro lado. Vamos usar dois, né? Um em cada. Vou girar ele aqui em cima, eu giro ele. Já vou encaixar então na minha protoboard desta maneira. Bem, agora eu posso alimentar então meus botões com fio negativo. Ó, eu pego daqui, da mesma linha, dessa perninha aqui, ó, não a perninha que está no botão do resistor. Eu coloco aqui e ligo no meu fio negativo na minha linha do menos da protoboard. O mesmo eu faço com o outro lado, né? Pego então e ligo no fio negativo da minha protoboard. Bem, agora eu preciso ligar o fio positivo, né? Aí eu ligo o vermelho. Ó. O vermelho eu pego a outra perna do meu botão e ligo direto na minha protoboard. Então ligo o fiozinho vermelho na linha mais da minha protoboard. Feito isso, agora eu preciso alimentar então, aqui mudando para verde, eu preciso alimentar então essa perna aqui do meu, essa perna aqui, a outra perna do meu resistor. Eu vou puxar um fio verde lá na porta digital 12. Qual que é a porta digital 12? Lembrando, essas de cima aqui, ó, eu tenho da 0 até a porta 13, né? Então eu vou puxar um fio verde daqui dessa perna e vou alimentar na minha porta 13
do meu Arduino, deixando o fio bonitinho, né? O mesmo eu vou fazer com, aliás, aqui eu errei, né? Eu coloquei o fio vermelho. Eu vou dar um delete aqui, ó, se você já percebeu, né? Podia ter me avisado, mas eu vou ligar o fio vermelho aqui, ó, nessa perna aqui do meu botão. Então, se você errou assim como eu, já corrige, né? Agora sim, nós podemos ligar então essa perna aqui do resistor. Eu vou puxar um fio lá em cima na porta, agora na porta digital 12 do meu Arduino, né? Vou deixar mais pertinho aqui para não ficar tão zoado. Porta 12. Isso aí. Já liguei os botãozinhos aqui do meu na minha protoboard aqui, já fiz tudo, a ligação dele já tá ok, né? Agora eu preciso ligar o meu servo motor. O servo motor ele é bem simples de ser ligado, né? O que eu vou fazer? Fio preto. Aqui, ó, a hora que eu clico aqui já aparece fio vermelho, fio preto e fio branco. O branco é do meio, o preto tá aqui na ponta e o vermelho na outra ponta. Então, o preto eu vou ligar no menos do meu Arduino, aqui no meu protoboard, na linha menos. Vou mudar a cor lá para vermelho, né, para deixar bonitinho, e vou ligar o vermelho, lógico que no mais da minha plaquinha da protoboard. Bem, esse fio branco eu vou ligar ele, vou pegar amarelo, né? Para aparecer aí no vídeo. Se eu pegar branco não vai aparecer. Eu vou ligar esse fio lá na porta digital 2 do meu Arduino. Então, arrumando o fio, deixando bonitinho aqui. Então, essa é a ligação aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para você, ó. Essa é a ligação, então, que a gente fez da nossa placa protoboard no Arduino Uno, no nosso servo motor. Bem, agora podemos partir para o nosso código, né? A gente vai usar o código escrito, né? Não de blocos, né? Que é o código que vocês gostam, né? Todo mundo aqui vai aprender código escrito. Ele já vai aparecer dessa maneira aqui no Tinkercad. A gente vai tirar esse comentário, lembrando que tudo que está entre duas barrinhas é comentário. A gente vai tirar aqui o void setup também. A gente vai dar um delete. E aqui também a gente vai tirar o void loop. Vai deixar zerado a nossa programação. É a primeira vez que a gente vai trabalhar com uma biblioteca. Tanto no Arduino IDE, que é onde transporta, faz a compilagem da programação para a placa Arduino, como aqui no Tinkercad, a gente tem essa biblioteca aqui, ó, bibliotecas. Se a gente vir aqui embaixo, ó, a gente vai ver uma biblioteca chamada servo. A gente vai incluir. Percebeu que apareceu aqui em cima, ó, hashtag include, sinal de menor, servo.h, sinal de maior? É dessa maneira, então, que a gente coloca uma biblioteca. Isso que eu estou destacando aqui, ó, é o código da biblioteca. A hashtag include é então o comando para alimentar então com a biblioteca servo. Então a gente quer essa biblioteca. Se fosse outra biblioteca, ia ser outro nome. Mas a gente quer essa que então ela vai nos dar os parâmetros necessários para trabalhar com o servo motor. Então a gente tem que fazer um monte de parâmetro para o Arduino entender a leitura, então, e essa biblioteca nos ajuda. A gente usa muito biblioteca, então, e ela facilita muito o nosso trabalho. Bem, agora dando um enter aqui, eu já vou começar a digitar. S maiúsculo, servo com S maiúsculo, e depois eu vou escrever servo 1 ponto e vírgula. Então eu criei uma variável do tipo servo. Então toda vez que eu escrever servo 1, ele vai entender que é essa variável que eu estou usando. Agora eu vou criar uma outra variável do tipo int, né? Int.
Então, essa variável que eu vou criar, a gente já aprendeu a usar essa variável, eu vou escrever minúsculo. Pino, underline, não espaço, né? Underline, servo, espaço, igual, espaço, 2, ponto e vírgula. Então eu criei uma variável que toda vez que eu escrever pino, underline, servo, ele vai entender então que eu estou usando a porta 2 do meu Arduino. E aqui já criamos as variáveis que a gente vai usar nesse momento. Bem, agora a gente vai criar o nosso void setup, né? Sempre lembrando de deixar os colchetes ali, tudo que a gente escreve é entre colchetes, né? Então a gente vai escrever pin mode com o M maiúsculo. Entre parênteses, a gente usou a porta 13, então a gente vai definir que a porta 13, nesse caso, ela vai ser input. Por quê? Porque a placa Arduino ela vai estar recebendo, vai servir de entrada, né? Ela vai receber o sinal do botão, quando você apertar o botão, ela vai receber e aí vai entender que tem que fazer alguma coisa. Então não vai ser output, né? Vai ser input que a gente vai usar. Do mesmo jeito aqui a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui, vamos colar. Então, e vamos mudar o 13 pelo 12, né? Então eu criei pin mode para a placa 13, para a porta 13 e pin mode para a porta 12. Essas portas vão trabalhar então como entrada de sinal do botão. Quando ela receber algum sinal, ela vai entender. Agora a gente vai criar então o nosso servo ali, né? A gente vai escrever assim, ó, servo 1. A gente vai criar o ataque, né? A gente quer que ele funcione, que ele ataque. Então você escreve assim, ó, servo 1 ponto, tudo junto. Ataque com 2T, CH, né? Ataque. Entre parênteses, ataque o quê? O pino, underline, servo, né? É isso que a gente quer que funcione quando ele atacar. Ponto e vírgula. Pino, underline, servo, ponto e vírgula. Bem, aqui a gente terminou nosso void setup, né? A gente vai para o nosso void loop. A gente vai criar uma variável, uma condição, não é a variável, né? É aquele bloquinho que a gente usa lá, o C. Se alguma coisa acontecer, aí ele funciona. É isso que vai acontecer, ó. A gente vai usar o if, tudo minúsculo, né? O if é o C. Se a gente vai colocar digital read, que é um comando de leitura, né? Com R maiúsculo. Read digital read entre parênteses 13. Aí a gente vai colocar dois sinalzinhos, vai dar espaço, colocar dois sinalzinhos de igual, porque é um comando de verificação. Ele vai ver se a porta 13 é igual a array, tudo maiúsculo, né? Então, se isso for verdade, então ele vai continuar. Aí a gente quer que o servo, na outra linha, sem colocar ponto e vírgula, porque a gente não terminou o comando ainda, né? Se servo 1, write minúsculo agora, write, entre parênteses, 180, ponto e vírgula. Então o que a gente acabou de fazer aqui, ó? A gente deu um comando, ó. A gente vai ver, ó, ele vai estar ligado ali, ó. O Arduino vai estar ligado. As portas digitais ali 12 e 13 vão servir de comando ali para nós, né? Então ela vai estar atenta. A hora que ela receber, que ela conferir que está apertado, que é igual a array, então ele vai fazer com que o nosso servo gire 180 graus nesse sentido. Lembrando que esse microservo ele funciona de 180, então a gente não pode fazer mais que 180, ele não gira, né? Então para isso a gente teria que usar um motor de passo, mas esse microservo ele faz 180 graus, então ele vai conferir isso. Agora a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, que a gente vai criar a mesma frase, Ctrl C, devo dar outra linha, Ctrl V, eu copiei e colei. Agora se eu apertar a porta 12, se ele conferir e for right, eu quero que volte para 0. Então ele vai ficar girando de 180 a 0 graus. Bem, e eu preciso colocar na outra linha um delay de 20 milissegundos aqui, só para dar um tempinho para respirar a programação aqui.
Eu acredito que dessa maneira vai funcionar. Vamos verificar nosso código. Vamos ver se não apareceu nada de errado. Apareceu algo de errado aqui, né? Ah, eu digitei servo sem o E, né? Vamos ver se é isso. E aqui, ó, depois de servo 1 tem um ponto, ó, servo 1.write. Isso acontece aí bastante, fica tranquilo que você vai errar também, vai acontecer, e para isso que serve então essa verificação, para a gente corrigir o nosso código. Agora você já viu aqui que movimentou, né? Eu vou até aumentar aqui o nosso, diminuir um pouco, né? Diminuir um pouco, vou colocar aqui, ó. Quando eu apertar pela lógica, ele vai girar para um lado. Quando eu apertar, ele vai girar para o outro. E assim funciona. Então, se a gente tivesse, no caso, ligado o nosso braço robótico ali, já estaria funcionando um dos microservos, ó. Ele gira, vai no 0 e depois vai no 180 do outro lado. Bem, mas você percebe aqui que a gente não tem um controle fino. Por exemplo, ó, eu aperto, ele gira tudo. Mas eu aperto de novo, ele gira tudo. Então a gente não tem um meio termo ali. É isso que a gente vai tentar controlar agora. A gente vai tentar mexer então no nosso código agora. Vamos parar a simulação, vamos voltar para o nosso código, vamos tentar mexer nessa configuração de tal forma então que ela funcione então melhor, né? Que ela tenha mais precisão, né? Aqui em cima então a gente vai colocar outra variável, ó, do tipo int. E a gente vai escrever ângulo minúsculo, ângulo no caso, né? Ângulo, espaço, igual, espaço, 90 e ponto e vírgula. Essa variável que a gente vai criar aqui. Aqui a gente não mexe no void setup, mas aqui, ó, no void loop a gente vai mexer. Nessa primeira linha aqui a gente vai apagar esse servo write aqui 180 e a gente vai colocar outra frase aqui. A gente vai escrever o seguinte, ó: ângulo, né, tudo minúsculo, sem acento, ângulo, então mais, sinal de mais, igual a 10. O que eu estou dizendo aqui, ó? Que agora, ó, quando ele receber o sinal lá, né? Se ele receber que o botão está pressionado, ele vai andar de 10 em 10 para mais, né? Agora eu vou copiar aqui, fazer um Ctrl C e vou repetir essa frase, mas vou deixar ali, ó, o meu servo write ali que eu vou usar ele, ó. Vou dar um Ctrl V agora. E aqui, ó, só vou trocar o sinal por menos. Então, se ele ver que esse botão está apertado, se essa resposta for verdadeira, quando ele verificar o código, ele vai andar de 10 em 10, mas no caso menos 10, né? E aqui, ó, servo 1, aqui no lugar de 0, aqui nessa frase aqui, ó, servo 1.write, eu vou colocar então ângulo, a minha variável ângulo aqui dentro. Então, em vez de ser 0, vamos confirmar o código. Isso, já tem alguma coisa, né? Então, vamos diminuir aqui, vamos testar, então, ver como é que ficou, se funcionou o nosso código ou não. Vamos ver. Então, eu vou apertar o botão, ó, tá girando, ó. E aqui, ó, quando eu aperto também, ó, ele parou porque chegou no final, ó. Mas, ó, de 10 em 10 ele tá girando. Bem, mas de 10 em 10 ainda, professor, não ficou bom para mim, não deu uma precisão. Você pode deixar de 1 em 1. O que ele quer dizer de 1 em 1? Ele vai estar dando 1 grau a cada clique no botão. Vamos ver aqui. Vamos diminuir o código nosso. Vamos ver, ó. Olha, ele tá bem mais preciso, ó. Quando eu solto, ele para, ó. Parou.
então eu posso fazer ele ir de 1 em 1. E é isso então, dessa maneira que está funcionando o nosso código. E na próxima aula, então, a gente vai ligar mais servos. A gente vai tentar trabalhar com potenciômetro, né? Que é esse componente aqui, ó, que vai dar uma leitura mais precisa. A gente vai aprender a lidar, então, com portas analógicas, com potenciômetro gira analógico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. E vamos ver na prática como é que ficou a nossa montagem aqui. Então, aqui está nosso braço robótico, né? Vai testar primeiro a primeira ligação, né? Então, ó, gira. Tá girando muito rápido, né? Perceber que gira muito rápido, não tem controle. Agora eu vou então passar para o meu Arduino segundo código, né? Aquele código mais preciso que a gente fez. E aí a gente vai poder analisar então a situação, né? Ver bem certinho então qual que é o comando, ó. Vou posicionar ele aqui no lugar legal, ó. Então agora aqui, ó, vou apertar o botãozinho, ó, só de um lado. Percebe que ele tá fazendo um movimento bem mais tranquilo agora? A gente consegue ter mexer nele de forma mais precisa. Então é claro que tem mais 3 servos para ligar ainda. Vai fazer com o botão, a gente vai fazer com o potenciômetro e depois a gente vai fazer a ligação então de forma que esse braço robótico ele funcione com código automático, né? Não esteja controle, ou quem sabe a gente vai instalar um joystick, né? Para fazer a ligação com o joystick. A única preocupação que você deve ter, ó, que é diferente do Tinkercad, deve olhar aqui, é que os fiozinhos estão uma ordem diferente. O Tinkercad, que manda o sinal, por exemplo, era o fio branco que estava no meio. E não, o marrom é o negativo, o GND, o vermelho é o 5 volts, o positivo, e o laranja é o que vai na porta 2. Então tomar cuidado para isso. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima aula vamos dar sequência então com o nosso braço robótico. Muito legal. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo, mostrar para o amigo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber os outros vídeos dessa série muito interessante então, sobre o nosso braço robótico. Até uma próxima. Fui!